Olá, bem-vindos à segunda aula do Bíblia Toda. Na aula 1, na aula inicial, nós demos um panorama sobre a Bíblia e por que vamos gastar um ano inteiro lendo a Bíblia dia a dia, entendendo o que ela é, os livros que a compõem e o plano de Deus que começa no Gênesis e vai até o Apocalipse. Agora vamos começar a ler o livro de Gênesis e durante esta semana você vai ter a oportunidade de ler os 28 primeiros capítulos do livro de Gênesis. A ideia aqui, portanto, é que você entenda o que vai ser lido a partir de hoje mesmo, porque você tem que começar como o primeiro dia, o dia de hoje, até chegar no dia 7 com o capítulo 28, e aí então, no dia 8, teremos mais uma gravação falando da segunda semana do Bíblia Toda. Essa primeira semana de leitura. O que nós temos no livro de Gênesis? Bom, primeiro, o próprio livro, como foi dito, o livro inicial, Gênesis quer dizer o início, o princípio, que é a mesma palavra do hebraico Bereshit, a primeira palavra de Gênesis. Bereshit, bara Elohim, Gênesis 1:1. Lembrando que os judeus nomeiam os seus livros da Torá a partir da primeira palavra dele. Então, Gênesis chama-se Bereshit. E nós temos na nossa Bíblia a palavra grega de Gênesis, que vem a ver com a criação, com o princípio, que conta essa história de como tudo começou. Difícil falar tanto assunto, são 2000 anos de história aqui em Gênesis, em uma semaninha. E depois nós vamos ter muitos outros assuntos que são menos extensos, também em uma semana. Mas, para manter aqui o cronograma, para você poder terminar de ler a Bíblia em um ano, em 52 semanas, vamos ficar aqui nessa primeira semana com os 28 capítulos iniciais da Bíblia, os 28 primeiros livros de Gênesis. Você sabe muito bem, ela começa contando a história da criação. E aqui, só para dar o gostinho, entendemos essa história da criação como algo de uma dimensão muito maior do que apenas a dimensão física, ainda que, obviamente, ela exista. Então, no capítulo 1, você vai ter a história de como realmente Deus começou a criar o mundo a partir do nada. Ele começou a criar a partir do caos. Então, quando você lê lá, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou do caos. Essa palavra diz que não existia nada, mas começou a existir o tempo. Então, a primeira noção, a noção do tempo é dada aqui. Deus começa uma história. Antes havia o menos eternidade, só Deus. E o Deus sobre todas as coisas, que não existiam. Então, como é que era? Nós não temos muita noção, a Bíblia não dá nenhuma dica sobre como as coisas aconteciam quando só havia Deus. Mas uma coisa nós temos que até um conceito físico. Não havia tempo. Então, o tempo é um conceito que vem com a criação. E por isso vem o conceito de ciclo, de fases. Quando você olha Gênesis 1, é tarde e manhã do dia 1º, tarde e manhã do dia 2º. Veja que ele inverte, ele coloca primeiro a tarde e depois a manhã. Mostrando que não é uma questão física das suas 24 horas. Afinal, no primeiro dia, quando disse Deus, haja luz, que no latim é o famoso Fiat Lux, né? A gente acha que Fiat é marca de carro, mas na verdade é esse haja, esse verbo criador. Haja luz e houve luz. Então, se não havia nem planetas, nem rotação, como falar de um dia de 24 horas definido como o tempo em que a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesma? Então, o conceito aqui ele é espiritual, mas é um ciclo de 7 dias, que compõe o que nós temos hoje como semana. Esse ciclo do dia e da semana acompanha a história da humanidade, porque você pode ser cristão, islamita, budista, pode ser ateu, animista, mas toda a Terra, em todo lugar, trabalha com um ciclo de 7 dias. E o 7º é o sábado, o dia do descanso, que depois foi aumentado para incluir o domingo também. Então hoje nós temos uma semana de 5 dias de trabalho
e 2 dias de descanso. Alguns lugares ainda são 6 dias e um só de descanso. E tem ainda outros que tem mais um dia ainda de descanso. Lá em alguns países mais sociais, na Europa, você tem até a sexta-feira com um dia livre também. Esses ciclos definem a maneira como Deus se relaciona com o homem. E o ciclo quer dizer muita coisa. Na física, um ciclo é medido em hertz, né? A frequência, que é o inverso do período. Então, ciclo de tempo, o inverso é frequência. Quantas vezes aquele ciclo se repete. Nós vamos ver para frente aí como esses ciclos são importantes quando falaremos, por exemplo, lendo a Torá, do ano sabático, que é o 7º dia em que a terra descansa, que as pessoas descansam, ou o ano do jubileu, que é o ciclo de 7 vezes 7, o ano 49, então o ano 50 é um ano que tudo volta à estaca original. Mas esse é assunto mais para frente. O que eu quero colocar aqui para você, enquanto você vai ler esses primeiros livros da Bíblia nessa primeira semana, é entender que Gênesis 1 conta a história da criação como Deus a percebe. Não é a história como biologicamente pode acontecer. Como você pode ter a luz sem ter o sol. Como você tem o ciclo de criação da vegetação sem a clorofila. Então, leia esse texto do ponto de vista da criação de Deus. A Bíblia é um livro verdadeiro, é um livro exato, mas não é um compêndio de ciências. Ele também é poético, ele também é espiritual, ele também é alegórico. Então, entenda o que está escrito por trás daquilo que está escrito. Ele termina o capítulo 1 dizendo: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia 6º. E o 2 começa dizendo: "Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados." Então dá para dizer que neste momento aqui, tudo era bom e todo o exército do céu e da terra, portanto, incluindo os anjos, eram também bons. Não havia Satanás, não havia demônios, não tinha acontecido a queda. Então, Gênesis 1 até o primeiro versículo, capítulo 2, não há pecado, não há queda, não há Satanás. Agora, o Gênesis 2 retoma contando a história a partir do versículo 4, ele fala: "Estas são as origens dos céus e da terra." Então ele dá uma resumida e já fala do Jardim do Éden. Fala que a terra vivia sem chuva. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Isso vai ser importante lá no Gênesis 6, quando formos falar do dilúvio. Não tinha chuva, havia uma grande camada de nuvem que circundava a terra. E ele planta então um jardim do Éden, na banda oriental. Ele fala dessa localização, dos 4 rios, 2 nós conhecemos muito bem, né, o Tigre e o Eufrates, tem o rio Nilo ali, e se suspeita que o 4º rio é o próprio Rio Jordão. Então, quando você olha no mapa mundi, você percebe que esse lugar que hoje é um deserto, a Península Arábica, aquela parte abaixo do que hoje é Israel mesmo, é a região onde se desenhou o Jardim do Éden, lá atrás. Queda do homem, né? Daquele caos que vinha não haver nada, vem a ordem, aí a ordem começa a ser desordenada com a maldição do pecado. Em Gênesis 2, é criada a família. Versículo 24 fala: "Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne." Então, que pai, que mãe? Adão não tinha pai? Eva veio dele mesmo? Então aqui tem um conceito de que a família se origina quando existe o casamento. E é uma coisa que até agora é a alma mater, é a célula primordial da sociedade, né? A família, o núcleo onde todas as coisas acontecem. Então, estudando aqui a palavra, você vê que a família foi criada por Deus aqui desde o princípio, só que este homem e essa mulher, eles estavam ali juntos, eles eram uma carne, mas eles não sabiam quem eles eram, não se compreendiam como estando nus e não se envergonhavam disso. Daí, então, por isso, no capítulo 3, vem a queda. Já aparece aqui uma serpente, já aparece aqui uma regra, uma lei. Eles não poderiam comer da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Também muita história para colocar aqui, mas se percebe que este homem, que foi criado inclusive vegetariano, hein?
Se for lá ler a criação do homem no capítulo 1, Deus deu para ele o mandato de comer de todas os frutos da terra e das árvores, e não fala de animais. Agora, você que gosta do bom churrasco, não se preocupe, porque quando nós fomos lá na frente em Gênesis, no dilúvio, Gênesis 6-7, vai aparecer o mandato de comer também animais. Então aqui, nesse capítulo 3, ele começa a falar da queda do homem. E aqui ele diz que quando vem a queda, o que muda? A terra começa a produzir espinhos e cardos. E o homem tem que trabalhar, o famoso versículo, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu quero gastar um tempinho aqui, porque tem muita gente que interpreta errado esse texto. Parece que o trabalho é uma maldição e que o trabalho é uma consequência do pecado. Antes o homem estava naquele paraíso, sentado, fazendo nada, usufruindo de tudo que tinha de graça ali, tinha vida eterna, tinha comida abundante, tinha relacionamento com Deus. Aí ele peca, e aí, então, como castigo, ele tem que trabalhar na terra, a terra vai começar a produzir cardos e espinhos, como está escrito aqui mesmo, não seria tão fácil, a terra se torna maldita, e ele, com o suor do rosto, vai ter que comer o pão. Então, esse texto não está dizendo que o homem antes não trabalhava, pelo contrário. Uma das coisas que, inclusive, fica clara é que o Adão era o gestor, era o gerente, era o mordomo desta criação que era o Éden. E ele estava lá com todos os animais, dando nomes a cada um deles, colocando ordem na casa, fazendo ainda mais entropia. Então, quando ele cai, ele perde a condição de resultado do trabalho compatível ao esforço, que é uma coisa que nos acompanha como terra até hoje, como humanidade. Porque muita gente sua muito a camisa para poder ganhar o pão de cada dia, enquanto tem gente que trabalha no ar-condicionado e ganha bastante. Essa desigualdade da adquirência do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore que veio criada por Deus, com o propósito de Deus, mas usurpada pelo inferno, torna o crescimento, o progresso, o desenvolvimento da sociedade algo desigual. Assim como a tecnologia e a ciência nos fazem conhecer muito mais e melhor do que nunca, cria também um abismo social entre o mais rico e o mais pobre. Então, aqui começa uma questão que lá no Êxodo, Deus vai adereçar quando vai constituir a nação hebraica. Como que você equilibra uma desigualdade gerada pelo pecado? De qualquer forma, estamos aqui no capítulo 3, no capítulo 4 a história de Caim e Abel. Então você vai ver como os filhos gerados por Adão e Eva fora do paraíso, eles crescem e eles começam então a se desenvolver na agricultura, na pecuária, tem aquele sacrifício a Deus, a Caim fica desgostoso porque Deus favorece o sacrifício de Abel, ele mata o irmão, é o primeiro homicida da história, e aí vem uma maldição sobre ele. E aí, então, o que eu queria colocar aqui é bem interessante, né? Como eu disse, tem muito assunto aqui. Você pode procurar outros planos de leitura que vou explicar um pouquinho mais detalhadamente como essas histórias acontecem. Aliás, eu mesmo estou fazendo um aqui, chamado a Bíblia livro a livro, em que você pode estudar só o Gênesis. Aí vai dar mais do que os 45 minutos, uma hora que nós temos aqui. O que eu quero colocar no final desse capítulo, estamos aqui no capítulo 4, você fala que saindo Caim e Abel, né? Caim é maldito e vai embora, Abel morre, Adão dá à luz a mais filhos. E o primeiro filho que nasce é o Sete. E aí, então, o último versículo do capítulo 4 fala assim: e a Sete também nasceu em um filho, e o chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Uma criação pré-diluviana. Como eu disse, nós não temos muita história nem informação sobre esses tempos, pessoas vivendo muitos anos, como nós vamos ver aqui na sequência, mas quando tem o neto de Adão, se começa a invocar o nome de Deus. Olha que confusão, porque Abel, que tinha aquela origem boa, morre. Caim, maldiçoado. Adão e Eva, expulsos do paraíso. Aquela relação com Deus, ela é cortada, mas ela volta a aparecer no filho de Sete, Enos. Invocar o nome de Deus, e esse Senhor aqui é Jeová. O nome de Jeová sendo invocado pela primeira vez com o neto de Adão.
Lembrando que Adão está vivo em todo esse processo, hein? Nós vamos ver isso agora com mais detalhe, porque o capítulo 5, muito interessante, ele fala sobre a genealogia de Adão. E eu tive essa curiosidade, porque ele coloca aqui quanto tempo cada um viveu e que idade tinha quando gerou o primeiro filho. Então ele coloca, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então você vê que aqui a genealogia não está entrando no tempo em que Adão estava lá no paraíso, que era eterno. Quanto tempo passou? Não está contado aqui. E também não está colocando o tempo de Caim e Abel. Então, 130 anos depois que ele foi criado, ou que o tempo começa a contar, ele viveu 130 anos e gerou um filho. E aí, o total que ele viveu depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, teve muitos filhos e filhas. Somando 800 com 130, Adão viveu 930 anos. Aí você continua nessa continha, porque ele vai falar do Sete. Viveu Sete 105 anos e gerou a Enos, quando pela primeira vez foi invocado o nome de Jeová. Então já temos aqui uma historinha. Sete tinha 105 anos quando gerou Enos, e viveu até o ano 912. Depois vem Cainã, tinha 70 anos quando gerou Mahalalel. Mahalalel tinha 65 anos quando gerou Jared. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Já o famoso Enoque aqui que foi tomado aos céus. 65 anos e Enoque gera Matusalém, o homem mais velho da história da humanidade. Matusalém tinha 187 anos quando ele gera a Lameque, que com 182 gera Noé. Bom, primeira pausa aqui. Se você fizer essa matemática e contar, você vai ver que quando Matusalém nasce, Adão está vivo. Adão morre quando Matusalém tinha 113 anos. Então você imagina como é uma cultura, como é uma sociedade, onde essa longevidade faz com que as gerações se intercalem, em que todos se conheçam. E não é uma pessoa de 90, 100 anos, sem capacidade mental, sem capacidade física e motora. Eles continuam gerando filhos e filhas. Eles continuam com a força produtiva. Como que é isso? O homem viver tantos anos. Vamos ver que isso termina quando vem justamente o dilúvio. E o Matusalém, ele morre de afogado, porque ele está com 969 anos, né? Adão teve 930. O Matusalém morre porque vem as águas do dilúvio, ele não estava lá dentro. Então é muito interessante quando você olha a genealogia e pensa, uma coisa chata, hein? Mas começa a fazer as contas, começa a entender as inter-relações, e esse capítulo 5 vai ficar interessante. O capítulo 6 continua contando a história de Noé e o anúncio do dilúvio. Eu não vou falar muito aqui, é muito conhecida essa história do dilúvio, né? Mas no capítulo 7 ele vem. Noé tinha 500 anos, como eu li lá no capítulo 5, quando Deus anuncia isso. Ele teve 3 filhos e durante 100 anos ele constrói uma arca. 100 anos. E ele manda então, ele construi aquele barco, e quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. E Noé entra na arca com os animais e vem a chuva. Uma arca de quase 150 metros de comprimento, um transatlântico. Então, durante 100 anos, que é muito tempo, mas se você pensar bem, é praticamente 12% da vida de uma pessoa daquela idade de 900 e tantos anos, né? Então, se você pensar nesse aspecto, 12, 10% aí seria como se fosse mais ou menos 10 anos da vida de hoje. Então, nesse tempo todo, você tem Noé construindo a arca e fazendo ela acontecer. E essa construção faz com que os animais entrem, Deus feche a porta, venha o dilúvio e acabe a civilização antediluviana com toda a tecnologia, com todo o conhecimento e com toda a condução que Jesus depois ressuscita lá em Gênesis, falando que, em Mateus, nos Evangelhos, dizendo que como nos dias de Noé, será também nos dias de final. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, a sociedade progredindo, progresso, futuro, desenvolvimento, ninguém pensando em Deus, até que começou a chover. Abrem-se as comportas do céu. Então Gênesis 7 fala do dilúvio,
chove 40 dias ininterruptamente. Diz que a água subiu mais alto, 7 metros além do mais alto pico que existia de montanha naquela época. Sabemos que a arca parou no Monte Ararat, que hoje fica ali na divisa da Turquia com a Armênia. Então toda aquela região foi inundada totalmente, acabou a vida do homem ali, todos os homens morreram, os animais. Foram 150 dias de água. Quer dizer, é 40 de chuva, mas 150 de inundação. Você entender a ideia da dimensão que foi isso. E aí no capítulo 8 é a saída da arca, né? O povo começa novamente, dá para falar muita coisa aqui, mas eu também não tenho esse tempo. Gênesis 8, Gênesis 9, vem o pacto com Deus e Noé de que não vai mais destruir a terra com isso. Lembrando que essa água toda veio da onde? As comportas do abismo se abriram, romperam-se as fontes do abismo. O Gênesis 7:11. Então, até esse mesmo abismo que era o caos lá do Gênesis 1, é a mesma palavra aqui, ela vem para dizer que essa nuvem que cobria a terra, ela faz chover. E a incredulidade daqueles homens é porque não chovia. Então, quando Noé fala, vai cair água do céu, aquilo era uma coisa que eles nunca tinham visto. Quando ele constrói uma arca em terra seca, longe do mar, aquilo não fazia nenhum sentido. Então, Deus fala algo, o homem não acredita e aquele algo acontece. Nós estamos novamente às vésperas disso. Promessas milenares estão acontecendo. A tecnologia propiciando uma digitalização e uma utilização da ciência que se aproxima do apocalipse. Comprar e vender e ninguém vai poder fazer se não tiver lá a sua marca, o seu código, o seu Pix, o seu cartão de crédito. Isso era inimaginável naquela época. Agora já é uma coisa possível. Essa pandemia trazendo essa virtualização das realizações, o dinheiro físico desaparecendo e tudo sendo virtualizado. O número de catástrofes, terremotos, vulcões em erupção, chuvas secas, a terra preparando um ambiente que estava escrito lá. Então, como nos dias de Noé, estamos voltando nesse momento do dilúvio. O fato é que após o dilúvio, Cão, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé, vão se espalhando pela terra e vão povoando e começa mais outra série de gerações. No Gênesis 10, as gerações de Noé e seus filhos são descritas, chegando até a Torre de Babel, que é a história de Gênesis 11. Meu pai foi entre muitas coisas, né? Ele se formou de cirurgião dentista, mas estudou na parte de exatas, também de biológicas e de humanas. Então, ele, aos 70 anos, fez o seu doutorado em antropologia, aqui na USP. Então, o PhD dele foi feito aqui na USP, numa tese de antropologia, falando da história do homem. E eu tive o privilégio de viajar com meu pai para Paris, onde começou a escola de ciências humanas. Aliás, toda a USP aqui de São Paulo, ela é decalcada da Universidade Francesa, né? Engenharia que eu estudei, Escola Politécnica, é o nome da Escola Polytechnique, École Polytechnique de Paris. Então, mesma coisa lá. E ele, então, teve a chance comigo de viajarmos para conhecer lá o Museu do Homem, Musée de l'Homme, antropologia. Não estou falando de religião. E sabe qual que era a exposição que tinha lá no Musée de l'Homme, em Paris, quando nós fomos visitar? Já vai mais de 10 anos isso aí? Quase 20 anos. Todos nós viemos de um só. Era a tese. Todos os homens, negros, brancos, amarelos, vermelhos, como a gente fala dos índios, descendemos de um só ancestral único. Cabelos pichain, loiros, albinos, olhos claros, olhos escuros, olhos puxados. Todos viemos de um só. E este um só, Planalto Indo-Europeu, que é aquela região ali onde pousou a arca. Então nós temos muitas evidências de que essa história foi crescendo a partir do momento em que os filhos de Noé vão se espalhando pela terra. Temos aqui em específico, no capítulo 10, a geração de Noé e seus filhos, e no capítulo 11, as gerações de Sem, os semitas, que dão origem inclusive ao povo judeu.
a origem semítica. Então, quando você vê essas gerações, no capítulo 11, eles saem lá de Sem e chegam até Abraão. Arfaxade, a mesma coisa. 2 anos e viveu mais 500. Selá, 35 anos, mais 400. Éber, 30 anos. E assim a gente vê que aqui, num curtíssimo espaço de tempo, nasce Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Abraão, filho de Tera, que nasce ali na Mesopotâmia, em Ur, na terra dos caldeus, onde hoje ali a confluência do Tigre e Eufrates, a divisa entre o Iraque e o Irã. Então, as primeiras civilizações da história da humanidade, elas são consideradas justamente ali. Elas nascem, os sumérios, na Mesopotâmia. Então, história bíblica batendo com a história do homem moderno. Esse nosso Homo sapiens aqui, que os primeiros registros de história é datado desta época mais ou menos, por volta de 2000 antes de Cristo, 2000, 2500 antes, que nós temos evidências escritas do que aconteceu. Então, tremendo isso aqui. Você vê que é difícil realmente falar em pouco tempo tanta história. E aqui, o livro do Gênesis muda, porque do 1 até o 11, ele está falando de como que o homem aconteceu, de como saímos lá do Jardim do Éden e chegamos em Abraão. Agora começam as histórias dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. E quando chegaram no Jacó, nós terminamos a primeira semana. Muito a dizer, né? Lembrando que Gênesis 12 é o chamado de Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Deus abençoa Abraão. E a palavra bênção, braká ou beraká, em hebraico, significa isso, que Deus está dando a Abraão uma condição que outros não têm. E ele faz um pacto com Abraão, ao longo desses capítulos aqui. Ele faz um pacto com Abraão e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 13. Neste pacto está a promessa de Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, no Novo Testamento, recobra essa mensagem para lembrar aos judeus que Abraão não é só deles, não. Aliás, Abraão é o prêmio Nobel da paz, como eu digo sempre. Porque Abraão, dele saem Isaac, o povo judeu, sai Ismael, o irmão mais velho, é o povo de todos os árabes, e dele ainda tem nós, cristãos, que temos como Abraão como patriarca. Então, judaísmo, islamismo e cristianismo olham Abraão como alguém, um personagem positivo, hein? É um prêmio Nobel da Paz. Que outro nome seria consenso nessas 3 grandes religiões atuais? Esse homem que vive naquela época ali, sai de Ur dos caldeus com seu pai ainda e vai para Arã, que hoje ali é o norte da Síria, o sul da Turquia, e de Arã ele migra para Canaã. E aí começa a história do povo judeu no que hoje, ou que depois ficou conhecida como a Terra Prometida, a terra onde Abraão peregrinou. Ele vai um pouco para o Egito, volta, ele vai lá para o lugar onde estão os filisteus, que é o rei Abimeleque, também migra ali. Então, Abraão começa uma história, e aqui eu preciso lembrar aqui no capítulo 14, essa história passa por Melquisedeque, um nome místico, né? Um rei de Salém, que ninguém sabe o que significa isso. Salém pode ser justiça, pode ser paz, né? De Shalom, Shalem, e esse rei de Salém recebe os dízimos que Abraão recupera da guerra dos 4 reis contra 5, né? Havia um rei que predominava em todas aquelas cidades. Quando se fala rei na Bíblia, é uma cidade, né? O reino praticamente era uma cidade-estado. Então, 4 cidades tinham controle sobre 5. Essas 5 incluíam Sodoma e Gomorra, Zoar, então que fica na planície ali do Mar Morto hoje, das Campinas do Mar Morto. Então aquele lugar que é um lugar tremendamente fértil, tremendamente produtivo, foi o lugar que Ló, o sobrinho de Abraão, escolheu para ir, e Abraão ficou lá no meio das pedras, na parte mais para o norte de Israel. Quando ele soube que o sobrinho tinha sido preso nessa guerra dos 4 reis contra 5, ele vai atrás e ele ganha dos
4 reis, recupera todo o despojo, aí o rei de Sodoma fala, olha, fica com o dinheiro, nós queremos as almas. Rei de Sodoma, figura de Satanás. E Abraão fala, não, ninguém vai me dizer que o rei de Sodoma me enriqueceu. Mas o dízimo eu vou separar. Então ele separa o dízimo e entrega para Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sem princípio nem fim, sem genealogia, que vai aparecer novamente em Hebreus, dizendo que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um homem muito, muito especial que aparece aqui do meio do nada em Gênesis 14. Bom, Abraão faz essa aliança e aí então aos 86 anos de idade ele dá vida a Ismael, de Agar, a sua concubina. Sara não podia ter filhos, ela dá a sua serva, que é uma concubina, para Abraão, e dali nasce Ismael, e logo depois começam os problemas, porque Sara e Agar já não se entendem, e aí então, quando nasce Isaque, que é já mais lá no capítulo 21, nasce Isaque, Sara manda Agar embora, e Deus vai lá e restaura a vida de Agar e a vida de Ismael, falando, você também tem bênção. Então, cuidado você que é cristão, com uma visão assim, muito pró-judaica, e como se os árabes fossem inimigos. Óbvio que hoje os árabes não são cristãos, são islamitas, mas os judeus também não são cristãos. Então, temos que ter uma visão muito equidistante da história. O que Deus abençoa Isaque como povo escolhido, mas ele também abençoa Ismael. E aí você pode ler todas essas bênçãos no capítulo 16, quando Ismael é salvo, e mais para frente, quando ele anda. Outro detalhe importante, Abraão segue na linhagem de Isaque, mas os demais ali também estão gerando filhos. Então, o Ló, sobrinho dele, que foi para Sodoma, e aconteceu toda essa confusão, quando os anjos vêm para Abraão e falam, nós vamos acabar com a história de Sodoma, ele intercede, se tiver 50 pessoas justas, vocês vão destruir a cidade? Não. Se tiver, aí vai diminuindo, até chegar a 10. Se tiver 10 justos, não. Ou seja, nem a família do Ló, com a mulher e filhos, e filhas, e seus genros ali, dava conta do recado. Então, o Ló é avisado que ele tem que fugir, e ele vai embora. É interessante aqui, quando ele fala da fuga de Ló, o anjo fala, vai para a montanha. Aí o Ló fala, escuta, não dá para ir uma cidade? E a cidade era Zoar. Aí ele vai lá para Zoar, e aí então, na sequência, está escrito aqui, que ele saiu de Zoar logo depois e foi morar numa caverna, porque ele tinha medo da cidade. Tinha medo do campo, tinha medo da cidade. Interessante essa história de Ló aqui, que é visto como uma pessoa justa, mas habitando no meio de um povo totalmente prostituído. As suas filhas, vendo que não tem homens, não tem geração, não tem continuidade, embebedam o pai, uma de cada vez, e nascem filhos de Ló com elas, e esses filhos dão origem ao povo moabita e ao povo amonita. Então você vê, aqueles povos que depois iam atrapalhar tanto Israel ao longo da sua história, desde a volta do Êxodo, vem aqui dessa situação, Moabe e Amon. Nasceu Isaque, Gênesis 22 fala aquele famoso sacrifício em que Deus fala para Abraão, vamos ver se você realmente me obedece, né? Eu quero que você vá lá para o Monte Santo, o Monte Sagrado, e faça o sacrifício do seu filho. Esse monte é o Monte Sião, onde hoje é Jerusalém. Naquele lugar onde hoje é o templo, Abraão peregrinou para ir lá sacrificar o próprio filho a Deus. Essa história famosa em que Isaque vai andando com ele, é um adolescente, e ele pergunta, pai, vamos sacrificar. Estou vendo aqui a madeira, o fogo, as pedras do altar e o cordeiro. E ele fala, Deus proverá, meu filho. Deus proverá o cordeiro. E esse virou um dos nomes de Deus, que é o Jeová Jiré, né? Que significa Deus proverá. Vamos antes para frente ver por que nós não chamamos, o povo de Israel não chama Deus por um nome próprio. Ele usa esses alcunhas, né? O Deus provedor. Jeová Jiré, Deus que dá provisão, é muito famoso hoje, mas existe uma distorçãozinha aí. Que quando eu falo Deus da provisão,
Deus da promessa, cantamos isso, a gente pensa em que Deus que dá dinheiro, Deus que dá comida, Deus que nos provê de todos os bens materiais, mas o que Abraão estava falando ali é, eu vou matar você, meu filho. E Deus tem um propósito com isso. Quando vamos lá em Hebreus, que está lá na frente, quando chegar lá e nós olharmos os heróis da fé, vai estar escrito ali que Abraão teve essa fé, teve essa coragem de crer que aquele que tinha prometido a ele, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele cria que Deus tinha o poder de trazer dos mortos a Isaac. Ou seja, Abraão não está pensando em não matar, não. Ele está pensando em obedecer, mas que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E aqui, então, por isso ele é o pai da fé. E nós entendemos a tipologia forte que tem aqui de Abraão e Isaac como Deus e Jesus. Isaac, o cordeiro imaculado, morto pelo seu pai, morto para nos salvar, morto para abençoar todas as famílias da terra. Uma tremenda história contada aqui em Gênesis de como Deus está provendo, o Deus da provisão, Jeová Jiré, para a sua vida, para a minha vida, condições de bênção. A bênção de Abraão. Para finalizar, vem aqui Isaac cresce, casa com Rebeca, tem 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos. Nascem gêmeos, mas o Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú, então ele é chamado de Jacó, o suplantador, e ele logo se mostra alguém que está antenado, que está conectado. E quando tem a oportunidade, ele compra a primogenitura de Esaú, que era o mais velho, e tinha o direito de nascença de receber a primogenitura. O Esaú vende por um prato de lentilhas. Eu sempre achei que devia ser uma coisa maravilhosa, né? Afinal de contas, o cara vendeu a primogenitura. Quando eu fui para Israel e entendi lá o que é um prato de lentilhas, fiquei pensando, meu amigo, o que o Esaú fez, hein? O que a fome faz com alguém? E ele vendeu aquilo que era tão precioso, imaginando que ia dar um jeitinho. Só que na hora de dar o jeitinho, a mãe dele deu um jeitinho melhor ainda. Ela chamou Jacó e falou, olha, você vai lá, finge que é seu irmão e recebe a bênção. Então ele coloca as roupas de Esaú, ele coloca os pelos na pele para poder parecer que era peludo, porque Esaú era todo peludo e vermelho, aliás, Edom é o nome dele, de Esaú vem os edomitas, e esse Edom vem de vermelho, de cor de terra, e aí então, Isaac cego, velho, abençoa Jacó. E aí chega Esaú com o seu prato de caça preparado, pai, vim receber a bênção. Quem é você? Eu sou Esaú. Então o teu irmão nos enganou e ele já recebeu a bênção. E Esaú entra em choque e fala, pai, não sobrou nada para mim. Ele falou, tudo que eu tinha, eu já abençoei. Bom, quem me conhece já ouviu falar bastante dessa história, eu quero repetir aqui, porque essa questão da bênção é como eu quero terminar esse nosso primeira semana de leitura da Bíblia, porque ela vai permear na história de Isaac. Essa questão da bênção fez com que Esaú quisesse matar o irmão. E ele tem que fugir. E então os pais abençoam Jacó na viagem de volta para a Mesopotâmia, de volta para Ur da Caldeia, onde estava lá o irmão da mãe, o Labão, que tinha como filha Lia e Raquel. Então Jacó peregrina. E na hora que ele está peregrinando de volta para a família que ele nunca tinha visto, ele adormece e tem um sonho da escada de Jacó. E Deus fala, eu sou o Deus de Abraão e Isaac, eu vou ser o seu Deus. Se você me adorar, se você me servir, eu vou ser seu Deus e você vai cumprir a bênção que eu dei ao seu avô. E o Jacó responde como um bom judeu, ok, legal, todas as famílias da terra, o futuro maravilhoso, mas é o seguinte, ó, se o Senhor me abençoar nessa viagem, se eu voltar vivo, se eu prosperar e crescer, eu prometo que eu dou o dízimo. Parece muito cristão de hoje, né, que Deus promete algo eterno e você fala, olha, o meu em espécie, se puder aqui, nos próximos 30, 20, 40 anos de vida, que eu enriqueça aqui na terra, eu garanto o dízimo. Jacó não tinha noção do tamanho da promessa que Deus estava na vida dele. Ele tinha que gastar um tempão, que é a semana que vem, para voltar de lá, se transformado em Israel e não mais em Jacó. Mas o que eu quero terminar dizendo,
esta bênção, a bênção de Deus, é algo que você não pode perder. Deus abençoou, Ele é o doador das bênçãos. E se você não pegar e não reter, você vai perder, como Esaú perdeu. Bênção não é desejo, bênção não é vontade. Se fosse desejo, Isaac teria abençoado Esaú, porque ele veio para isso, foi enganado. E Esaú pergunta, pai, não sobrou nenhuma bênção? E ele falou, tudo que eu podia abençoar, eu já abençoei seu irmão. Então, como eu digo sempre, a bênção é contábil. A bênção é algo que você tem e dá. E na hora que você dá, fica sem, e a pessoa recebe. Bom, Deus é o galardoador, Deus é o criador das bênçãos. Deus te abençoa. O que você faz com a bênção que Deus te dá? Você retém ou você vende para qualquer prato de lentilhas de um esperto que aparece na tua frente? Por que as coisas não acontecem na sua vida? Como que você retém essa bênção? E como que você a multiplica para poder dar para os outros? Porque você guarda, transforma, e aí quando chega o momento você transborda. Ser um canal de bênçãos e não uma represa de bênçãos. Deus quer abençoar a sua vida. Deus tem abençoar a sua vida. Entender a palavra, ler essas coisas, aprofundar nesse conhecimento, vai te trazer prosperidade. Então, não desista. Essa é apenas a primeira semana. Temos mais 51 semanas de palavra de Deus para que a sua vida hoje seja transformada por aquilo que aconteceu há 4.000 anos atrás, como a história que nós vemos hoje. Até a semana que vem, com a continuidade da história de Isaac e Jacó. Deus abençoe.